Vamos aqui com informações importantes. E quem me passa aqui as informações, o companheiro Luciano Calheiros, que todos os dias apresenta com a Renata Silveira o nosso Bom Dia Fox. Informações que todos os clubes que disputam o Campeonato Carioca estão reunidos por videoconferência com Rubens Lopes, o presidente da federação. Eu disse todos os clubes, inclusive com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Fluminense é o time que faz uma resistência para o retorno do campeonato e exatamente acompanhado pelo Botafogo. Mas todos os presidentes estão participando desta reunião. A intenção da maioria é para que, já na quinta-feira agora, dia 18, tenhamos no Maracanã Bangu e Flamengo. Esse jogo está marcado na tabela, quarta rodada da Taça Rio. Bangu e Flamengo foram os dois times que voltaram primeiro aos treinamentos. Então a intenção nesse conselho é que já na próxima quinta-feira, Bangu e Flamengo joguem no Maracanã. Alguns pontos já estão definidos. A volta nesta semana ainda não está definida. Nem esse jogo e o local, como eu disse aqui, o dia. Mas acontecerão 5 substituições no Campeonato Carioca. O arbitral segue, o aval da prefeitura já está dado para que tenhamos jogos sem público no Engenhão, em São Januário e no Maracanã. Ainda não saiu a deliberação sobre a data dos jogos, mas o que a maioria quer, e Flamengo e Bangu já se colocaram à disposição, eles podem jogar na quinta-feira no Maracanã, dia 18. Isso ainda carece de confirmação do Conselho Arbitral. Mas, Edmundo, aquele papo que a gente tinha de que o futebol, puxa vida, será que vai dar? Acho difícil e tal, de voltar em junho. Olha, está prestes a confirmar a volta do Campeonato Carioca agora nessa reunião lá no Conselho Arbitral que está rolando, viu, Animal? João, eu não sou especialista em saúde e nem em economia, então vou falar só de futebol. A gente está com saudade, a gente quer que o futebol volte. A gente viu uma entrevista recente aí do Jorge Jesus, em que ele diz que todas as vezes que entra no CT do Flamengo, ele é testado, que o protocolo está sendo cumprido e que o Flamengo está conseguindo resolver o problema da pandemia, pelo menos no seu grupo de trabalho. Acho que se todos os clubes tiverem a mesma condição de fazer isso, eu sou favorável à volta do futebol. A gente se encanta. A gente acabou de ver um jogo aí, Betis e Granada, e fica encantado, porque a nossa vida é de futebol. Acho que as autoridades elas têm que tomar conta das outras coisas e a gente sonhar com que, quanto antes possível, os times possam entrar em campo com todos os protocolos para que ninguém corra nenhum risco. Tomara que o Fluminense e o Botafogo entendam isso também. Eu não acreditava que fosse tão rápido, tão cedo, mas que isso possa acontecer o quanto antes possível, porque é um entretenimento também e o povo brasileiro precisa dele. Pois é. Olha aqui, os jogos da rodada 4 da Taça Rio. Portuguesa e Boa Vista, Botafogo e Cabo Friense, Fluminense e Volta Redonda, Vasco da Gama e Macaé, Madureira e Resende, Bangu e Flamengo. Esse jogo entre Bangu e Flamengo deve ser o primeiro exatamente pelo detalhe que eu falei aqui. Bangu e Flamengo foram os primeiros a retornar aos treinamentos. Então estão num estágio de preparação mais avançado. Existe a possibilidade do Vasco da Gama também jogar com o Macaé logo em breve, no estádio de São Januário. Tudo isso vai ser confirmado na reunião. Fluminense e Botafogo, que ainda não retornaram aos treinamentos, eles devem estrear mais à frente, ganharem um tempo de preparação para poderem estrear. E isso aconteceria ali no final do mês de junho, início do mês de julho, Leandro Quesada.
Bom, você me contou, e se você me contou, eu posso contar aqui. Você no sábado me falou do dia 18, possibilidade do Flamengo jogar, certo? Flamengo e Bangu. Isso, exatamente. Hoje eu ouvi uma entrevista. Hoje, você é bem informado, João, você é bem informado. Hoje eu ouvi uma entrevista na Rádio Bandeirantes. Ricardo Capriotti Neto entrevistaram o presidente do Vasco da Gama. E o presidente do Vasco da Gama disse, sabe o quê? Que ele considera que dia 20 o Vasco já esteja pronto para entrar em campo. Então, se dia 18 o Flamengo pode pegar o Bangu, seria uma quinta-feira, dia 20 é um sábado. Então, o Vasco poderia retomar o Campeonato Carioca jogando no dia 20. Isso é a palavra textual do presidente do Vasco da Gama. Ô, João, quando explodiu aquela informação há mais ou menos 2 semanas que o campeonato voltaria dia 14, não vai voltar dia 14, porque já estamos no dia 15, mas aí dia 18, dia 20, 21, 22, tá melhor do que muita gente imaginava, porque muita gente estava projetando só para julho. Ou seja, o Campeonato Carioca vai retomar nesse mês de junho. E mais à frente, quando você tiver um tempinho, a gente pode falar também do futebol de São Paulo, né? Hoje os presidentes aí dos clubes que tiveram contato com o prefeito Bruno Covas, o Fernando Caetano pode até explicar, fizeram o teste de coronavírus. Então, São Paulo está num outro patamar. Então, esquece. São Paulo, se for, só em julho. Junho agora, esquece, nenhuma chance. Mas depois a gente fala sobre isso. Aliás, essa é a tendência, né? E de muitos campeonatos estaduais começarem em julho. O Campeonato Catarinense já está confirmado. Campeonato Gaúcho já está confirmado. O Campeonato Mineiro deve voltar também no mês de julho. Mas, Paulo Lima, nós estamos aí a momentos, e eu digo momentos porque isso pode ser confirmado a qualquer instante, nós estamos de olho aqui, da volta do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca pode ser o primeiro estadual a voltar aí no meio da pandemia, PL. O Rio zerou o Covid-19, né? Não tem mais nada no Rio. Não, tá tudo beleza. As praias estão liberadas. Você entrar no shopping, tá todo mundo se abraçando no shopping, né? É uma festa o Rio de Janeiro. Aliás, o Rio é uma festa, né? O Rio de Janeiro é uma festa. Basta ver Ano Novo, Carnaval, enfim, com a festa de Copa do Mundo, o Rio é uma festa. Gente, o Edmundo citou a Espanha. Itália e Espanha na Europa foram os ápices do coronavírus. Fizeram um trabalho gradual, lento. Eu tenho parentes que moram em Milão, 70, 80 dias confinados dentro de casa. Botasse o pé na rua, a polícia ia lá e depois, pá, volta. Nem pensar. Para ir no supermercado, uma pessoa por vez, e assim mesmo no supermercado com 6 pessoas dentro. A Espanha voltou, a Itália não voltou. Vocês citaram aí Florianópolis, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, pensando em julho. Eu tenho a tese, João, a minha tese é o seguinte, o problema todo é o que o Edmundo fala, né? A grana, durante anos e anos, essas federações todas, inclusive a Federação do Rio, engordou, estufou, explodiu de dinheiro às custas do clube, ou não. A emissora, que é a TV Globo, que a gente sabe que é detentora, onde eu trabalhei boa parte da minha vida, e tenho amigos e amigos lá dentro, e sempre honrou com seus compromissos, né, com os clubes. Se o problema é o dinheiro, pega o dinheiro da emissora, faz a federação abrir o cofre, tirar lá 20% do que tem lá, naquela suntuosa Federação de Futebol do Rio, né? Todo mundo sabe que as federações estão abastadas, não é novidade para ninguém. A CBF é a mesma coisa. Pega um pouquinho dessa grana e fala o seguinte, ó, vamos cuidar da saúde dos atletas, vamos cuidar da saúde dos clubes, e tá aqui a grana. Mas o campeonato estadual esse ano não vai ter. Porque é impossível. Como é que o Rio vai ter campeonato estadual? Como é que o Fluminense nem voltou? O Botafogo nem voltou? Alguém sabe se o Bacaxá fez Covid? A Portuguesa fez Covid? Fez teste? Ninguém sabe. Como é que você vai imputar aos clubes de futebol do Rio, à sociedade do Rio, que o futebol volte no final de semana? São Paulo está parado, o Quesada falou, o Fernando vai falar. Gente, é inimaginável pensar que a ganância do futebol seja maior do que a prevenção e a saúde da população. O futebol é que está doente, João. A Federação do Rio e alguns clubes do Rio, eles estão doentes, ao meu ver. É o meu ponto de vista. Quem concordar, eu aceito. E quem discordar, eu também aceito.
Boa, Paulo Lima, é isso aí, liberdade de opinião, democracia, cada um tem a sua opinião. A informação que eu tenho, né, e que até o próprio presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, confirmou aqui no Fox Sports, é que a federação está pagando para os clubes o exame do coronavírus, né? O Flamengo arcou com essa despesa, o Flamengo tem uma outra situação. Mas a informação que eu tenho é que a federação está aí bancando, dentro de todo aquele protocolo, os exames, né, para as pessoas que estão envolvidas aí com os clubes e tal, e que participarão dos jogos. Inclusive, o protocolo, né, confirmando a volta aí dos jogos do Campeonato Carioca, deve ser seguido idêntico ao da Bundesliga lá. Todas as pessoas que estiverem envolvidas no jogo, vamos supor, quinta-feira no Maracanã, Bangu e Flamengo. Quem for ao Maracanã a trabalho, Bangu, Flamengo, imprensa, terá que ser submetido ao teste do Covid-19 antes de ir para lá, né? E isso tudo está já no protocolo e a partir do momento da confirmação nós teremos aí todo o procedimento divulgado. Mas o certo, Marco Le Vargas, é o seguinte, um movimento liderado pelo Flamengo e com o apoio do Vasco está prestes a ser aí vitorioso e a volta do Campeonato Carioca acontecer ainda essa semana, Marcão. Cada qual tem os seus pleitos, seus objetivos, suas aspirações, João. Eu não condeno nada disso. Mas tem uma questão muito séria aí também. A gente tem que deixar de ser hipócrita e entender que está se reservando o direito de pensar apenas a questão financeira e vá para as cucuias a questão técnica do campeonato. É isso, né? Então, vamos admitir e vamos analisar a partir desse ponto, porque não adianta, vai ter desequilíbrio técnico. E mais uma coisa, o Rio de Janeiro vai ser uma ilha em meio ao Brasil, né? A gente tem que pensar no calendário ali na frente também. Vem aí Campeonato Brasileiro. Os outros estados não retomaram as atividades, não começaram, não terminaram, pelo menos, os seus campeonatos. Como é que fica também essa questão do calendário? Depois termina o estadual do Rio de Janeiro e fica 2 meses esperando o restante ficar disponível para disputar outra competição, seguindo o calendário? Não sei, é muita coisa para pensar, mas o que dá para observar, assim, a grosso modo, e sendo curto e grosso mesmo, bastante curto e grosso, é que está se verificando a condição financeira. Vamos colocar esse negócio para rodar de novo, precisamos do dinheiro, precisa do dinheiro da TV, precisa disso, precisa daquilo, publicidade, e nós temos os patrocinadores, temos tudo, e a questão técnica vai embora. Ninguém pensa nisso, não. Vamos embora, vamos colocar o dinheiro no bolso aí, que é o importante, e deu. Temos que analisar, então, o futebol a partir desse prisma. Simples. É isso aí, olha, a informação que a gente recebe aqui é que os times, o Volta Redonda, por exemplo, realizou aí baterias de exames e todas as equipes que estão envolvidas aí no Campeonato Carioca, à exceção do Flamengo, que bancou isso, as outras equipes, a federação está bancando, né, os testes aí nos profissionais envolvidos e que participarão da volta. Acabo de receber uma informação aqui que a Federação Mineira de Futebol está tratando com os clubes para que na segunda quinzena de julho o Campeonato Mineiro volte.